Oi, pessoal. Olha, nós aqui de novo. E agora eu vou continuar fazendo uma coisa que eu prometi a vocês, eu me comprometi, que pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos de 15 em 15 dias, até chegar o Enem, eu iria ficar falando aqui sobre temas, possíveis temas de redação. Selecionei alguns temas e estou eliminando assim os temas muito óbvios. Estou me ligando muito nessa questão de data, porque às vezes eles utilizam as datas, algum efeméride, para usar como mote, para motivar o tema da redação. E agora, em 2018, a gente está comemorando, se é que eu posso usar essa expressão, não é? Não tem o que comemorar, na verdade, né? A gente está lembrando aqui que fazem exatamente 100 anos que acabou a Primeira Guerra Mundial. O que me chamou a atenção nesse tema? A dimensão do conflito. A Primeira Guerra Mundial ela afetou muito, é, não só a Europa, né, mas o mundo inteiro. Representou uma grande desilusão com o progresso, uma grande desilusão com a Belle Époque, com os progressos da ciência, com a capacidade do homem de criar, de melhorar as condições de vida através da tecnologia. E ela, assim, foi um grande flagelo. Ela inspirou o surgimento da filosofia existencialista, que a gente vai falar num vídeo futuramente para vocês, num vídeo de filosofia. Então eu pensei assim, é bastante provável que esse centenário do final da Primeira Guerra Mundial possa ser utilizado, né, como tema de redação. Ou seja, a intenção, na verdade, seria abordar os impactos que um conflito mundial provoca em termos políticos, em termos socioeconômicos, e assim, de repente abordar até essa tensão política que o mundo está vivendo atualmente. A gente parece que está vivendo uma espécie de recrudescimento da Guerra Fria, esse conflito, né, entre Rússia e Estados Unidos, a intervenção russa na Ucrânia, essas loucuras aí que o presidente lá dos Estados Unidos de vez em quando joga nas redes sociais. Então eu pensei, não é muito difícil que de repente eles utilizem é, essa data, o centenário do final da Primeira Guerra Mundial, como mote para tocar nesse tema, a guerra e os impactos que um conflito mundial provoca. Então eu pensei, é bem provável que de repente isso venha à baila, né? Como seria um conflito mundial hoje. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente dar dicas em relação à argumentação. Então, se o tema fosse guerra, por exemplo, qual seria a argumentação que eu acho que você poderia utilizar para desenvolver uma redação bem bacana, né? O grande problema, a gente coloca aqui, é o miolo da redação, né? A introdução, o miolo, a conclusão, dependendo do que você desenvolva, no miolo a conclusão fica uma coisa mais fácil. Então, eu acho que se cair esse tema, eu acho que você deveria começar assim, lembrando que guerra é uma coisa que acompanha a humanidade. Já havia guerra na pré-história, os povos pré-históricos, as comunidades pré-históricas, principalmente depois do ano 10.000 a.C., né, quando a gente teve o início da chamada Revolução Neolítica, quando o homem se tornou produtor, ele deixou de ser coletor, então ele passou a procurar terras melhores, locais onde houvessem recursos hídricos, condições para produzir, condições melhores para produzir. Então ocorreram muitos conflitos ali, isso já na pré-história. Então, assim, a guerra, infelizmente, faz parte da cultura humana, faz parte da civilização humana, gente. Então, acho que eu tomaria assim como ponto de partida da minha argumentação, né, essa questão de que a guerra ela sempre esteve presente no próprio processo civilizatório do homem, tá? É, um outro ponto que eu acho que você poderia colocar, desenvolvendo essa argumentação, seria por que as guerras acontecem? Né? O que leva a se chegar a esse ponto do conflito direto, né? Da guerra? Na verdade, a guerra ela acontece por quê? Ela acontece
a partir do momento em que se esgotam as soluções diplomáticas, as negociações. Foi assim que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial. Todas as possibilidades de negociação, elas foram esgotadas. Então a solução foi uma solução drástica, a solução militar. Então a guerra ela acontece quando a negociação, a diplomacia, ela acaba. Tá? Ela simplesmente desaparece. Então seria um segundo ponto interessante para você colocar nessa argumentação. E em relação à Primeira Guerra Mundial, particularmente, não é? A gente tem aí um conflito, conforme a gente colocou, que foi muito impactante, foi o primeiro, né? Provocou, em termos de consequência, uma reconfiguração política da Europa. Você pega um mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e você pega um mapa político da Europa pós Primeira Guerra Mundial, você vai ver ali uma série de repúblicas, uma série de países que surgiram em função da desagregação, da fragmentação de antigos impérios, como o Império Russo, o Império Alemão, né? E você vai ter uma nova configuração, sem falar, evidentemente, nas mazelas sociais, né? Nas mazelas econômicas. Por exemplo, a Primeira Guerra provocou uma grande mudança no mundo capitalista. A Europa perdeu aquela posição de hegemonia que tinha dentro do sistema capitalista. Né? O eixo do capitalismo se deslocou da Europa para a América do Norte, para os Estados Unidos, que, ironicamente, né, foram os grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial, pelo fato de terem permanecido fora do conflito, depois terem entrado para resolver o conflito. Então, provocou essa grande mudança econômica, provocou uma desvalorização de moedas, né, europeias, fora as perdas humanas. Então, é importante a gente lembrar dos impactos desse que foi o primeiro grande conflito mundial. Tá? E, assim, uma outra questão que também é muito interessante, que você pode usar, né, nessa argumentação, seria assim, o que seria do mundo se ocorresse um novo conflito mundial? Aliás, é uma pergunta que eu ouço com uma certa frequência. Sérgio, você acha que pode acontecer uma terceira guerra mundial? Eu realmente acho que não. A gente vive uma realidade diferente. O arsenal, o poderio bélico das grandes potências do mundo contemporâneo, ele é algo inimaginável. Se todas essas potências realmente resolvessem utilizar todo esse poderio, seria uma catástrofe de dimensões assim imprevisíveis e incomensuráveis. Eu não acredito que isso seria possível. Então hoje vale muito o bom senso. Isso, por mais radical que sejam governantes, por mais que ele se coloque como poderoso, como a gente vê aí no noticiário diariamente, ele pensaria 10 vezes antes de desencadear um conflito que pudesse levar a uma reação em cadeia. Não acredito que isso poderia acontecer. Eu me lembro aqui de uma frase, uma resposta, na verdade, que Albert Einstein, né, que foi o gênio que foi, o pai da teoria da relatividade, foi fundamental aí para a construção da bomba, das bombas atômicas, né? Uma resposta, na verdade, que ele proferiu quando foi perguntado o que seria do mundo se ocorresse uma terceira guerra mundial. Né? Ele respondeu de uma maneira bastante interessante. Ele disse assim: olha, uma terceira guerra mundial, eu não sei como seria, mas uma quarta eu acho que seria com paus e pedras. Genial, não é? Dá para a gente ter uma ideia do que ele imaginava. Não ia sobrar nada, gente. A gente ia começar do zero. E as guerras seriam como aquelas guerras lá do período neolítico, há 10 mil anos antes de Cristo. Capricha na argumentação, que a conclusão fica muito fácil. Um beijo para vocês e até a próxima.